Imagine um povo que deveria desaparecer, cercado por inimigos, esmagado por impérios muito maiores. Agora imagine esse mesmo povo dominando quase todo o mundo conhecido. Não por acaso, não por sorte, mas porque alguém decidiu quebrar todas as regras do poder. Essa não é uma história de um império que nasceu forte. É a história de um império que não deveria existir e, mesmo assim, quase conquistou o mundo inteiro. Antes desse império surgir, o mundo era controlado pelo medo. Cidades eram queimadas, populações inteiras apagadas da história. O poder pertencia aos mais cruéis. Nesse mundo brutal, existia um povo dividido, sem unidade, sem prestígio e sem futuro aparente. Eles viviam à sombra de reis mais fortes, obedeciam ordens, pagavam tributos. Ninguém os temia, ninguém os respeitava, até que o nascimento mudou tudo. Dizem que, na noite em que esse homem nasceu, o medo se espalhou entre os poderosos. Sonhos proféticos, presságios, a certeza de que aquela criança traria destruição. A ordem foi clara, ele precisava morrer, mas ele sobreviveu. Cresceu longe do poder, longe dos palácios, longe da proteção da coroa. Aprendeu a viver como um povo comum e, ao mesmo tempo, a entender o jogo silencioso da dominação. Quando chegou à idade adulta, ele não pediu permissão, não negociou. Ele se levantou contra aqueles que governavam seu povo e venceu. Essa vitória não criou apenas um novo rei, criou algo inédito, um império que não se sustentava apenas pelo terror. Enquanto outros queimavam cidades, ele fazia alianças. Enquanto outros destruíam culturas, ele as preservava. Enquanto outros escravizavam, ele libertava. Quando entrou na cidade mais rica do mundo, não houve massacre, não houve saques, houve respeito. Povos escravizados foram libertos, templos foram restaurados, religiões foram preservadas. Pela primeira vez, um conquistador era visto como libertador. O império crescia rápido, territórios caíam um após o outro, mas o poder tinha um preço, porque impérios não desmoronam apenas por ataques externos. Às vezes, eles começam a ruir por dentro. Após a morte do fundador, o trono caiu nas mãos erradas. O império continuou se expandindo, mas perdeu equilíbrio. Conquistas rápidas, decisões impulsivas, paranoia no poder. Rebeliões surgiram. O controle começou a falhar. Era um momento perfeito para o colapso. Mas, no caos, surgiu outro nome. Esse novo líder não era apenas um guerreiro, era um arquiteto do poder. Ele reorganizou tudo, criou regras, criou sistemas, criou estradas que ligavam o império inteiro. Agora, mensagens atravessavam continentes, impostos sustentavam o exército, leis mantinham a ordem. O império não era apenas grande, era eficiente. Nesse auge, ele se tornou o maior império que o mundo já tinha visto. Rico, estável, poderoso. E foi exatamente aí que nasceu o erro fatal. O olhar se voltou para o oeste, para cidades pequenas, divididas, que pareciam fáceis de dominar, mas não eram. O primeiro choque foi um aviso, uma derrota improvável, um sinal de que aquele império não era invencível. O aviso foi ignorado. O novo rei não aceitava limites. Reuniu o maior exército que o mundo antigo já tinha visto. Homens incontáveis, navios cobrindo o mar, um avanço que parecia impossível de deter. No início funcionou, mas então vieram os estreitos. O terreno difícil, a resistência desesperada, vitórias custosas, derrotas humilhantes. No mar, uma armadilha. Em terra, o golpe final. O império sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Após isso, o poder continuou existindo. O ouro continuou fluindo, mas a alma do império estava quebrada. Traições se tornaram comuns. Reis fracos subiram ao trono. Conspirações dominaram a corte. Enquanto isso, longe dali, um jovem rei observava tudo, ambicioso, brilhante, convencido de que estava destinado à grandeza. Ele atravessou fronteiras com um exército menor, mas melhor treinado, mais unido, mais faminto por glória. Batalha após batalha, o império foi recuando, não por falta de soldados, mas por falta de unidade. Quando a capital foi tomada e incendiada, a mensagem ficou clara. O império havia caído. Mas o fim de um império não apaga seu impacto. As ideias sobreviveram, a administração foi copiada, as estradas inspiraram outros mundos, a tolerância religiosa virou modelo. Mesmo séculos depois, outros impérios ainda seguiam seus passos, porque alguns reinos desaparecem das páginas da história, mas outros continuam vivos. Em tudo o que veio depois, o Império Persa caiu, mas jamais deixou de existir.